alegrar no Senhor, sabendo que muitos de nossos irmãos estão chorando. Amém? E você vai erguer a sua mão e você vai declarar no seu coração que essas lágrimas derramadas naquele lugar, aqueles pais, aquelas mães que agora estão chorando, muitas pessoas estão desesperadas porque não pode velar os seus filhos, os seus parentes, porque ainda estão enterrados naquele lamaçal. Mas nós vamos clamar aquele que consola o coração daqueles que choram. Amém? Então eu te convido nesse início de culto, você erguer a sua mão, fechar seus olhos e nós clamar ao Senhor. Aleluia, Senhor. Deus, nós clamamos juntamente com essa igreja que o Senhor é o cabeça. E nós queremos declarar sobre essa cidade, sobre Brumadinho, uma cidade que está localizada no estado de Minas. Meu Deus, quantas pessoas neste momento choram, se lamentam, quantas pessoas que perderam seus sonhos, a sua esperança, a sua expectativa com aquele desastre naquele lugar. Mas nós que temos um Deus que tudo pode, um Deus que é poderoso, nós que sempre confiamos na nossa esperança no Senhor, nós que sempre, quando estamos abatidos ou tristes, nós esperamos o consolo do Teu Espírito Santo. Assim nós declaramos uma palavra de consolo naqueles corações. Assim nós declaramos uma palavra de restauração. Meu Deus, começa a enviar pessoas a ajudar aquela cidade a ser reconstruída, ser restaurada. Meu Deus, que esse desastre cumpra o propósito do Senhor naquele lugar. Que aquela cidade seja construída, mas por pessoas que declaram todos os dias que o Senhor vai guardar aquela cidade. Aleluia, Senhor. Nós queremos interceder e levantar este clamor, e com a nossa palavra, Senhor, declarar que uma bandeira se levantará naquele lugar, uma bandeira que o nome será o nome de Jeová, o nome de Jesus. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Todos aqui creem no milagre de Deus naquele lugar, queridos. Nós oramos a um Deus que tudo é possível, a um Deus que tudo está no controle dele. Amém? E o nosso papel nesse momento é interceder, é chorar com os que choram. Amém? Amém? Eu gostaria que você abraçasse o irmão que está ao seu lado nesse momento. Aleluia.
Boa noite a todos, graça e paz. Amém. Nosso Senhor Jesus, após ser batizado nas águas, após o Pai abrir os céus e dizer: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele sai e aí começa a juntar os seus discípulos. Não que ele nos escolhesse, porque a palavra de Deus diz que nós já fomos eleitos bem antes da fundação do mundo. Mas a Bíblia diz que ele passou a noite inteira em oração no monte, e quando ele desceu, ele escolheu 12. Esses 12, então, ele começou a andar com eles, junto com eles, dia após dia, dormia com eles, comia com eles. Era uma vida, 3 anos e meio aproximadamente, Jesus esteve com eles. Jesus, a nossa única razão de viver, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Senhor. E a palavra de Deus diz que Jesus começou a operar milagres, sinais e maravilhas, a manifestar o reino de Deus entre as pessoas, ensinando os seus discípulos como fazer, trabalhando o caráter deles. Por muitas vezes ele repreendeu Pedro, que era um pouco mais, vamos dizer assim, sanguíneo, mas por alguns ele deixava deitar no seu peito. E a Bíblia diz que a esse a qual o Senhor, o discípulo a qual o Senhor amava, ele tinha intimidade, ele permitia.
momentos ele repreendia eles. Quando o Senhor chegou e disse: Senhor, cura meu filho, porque o inimigo joga ele no fogo e joga ele na água, e eu trouxe ele aos seus discípulos não pôde libertar. E ele olhou os discípulos e disse: homens, até quando estarei convosco? E Jesus então curou aquele menino. Em outro momento, alguns dos discípulos chegaram para ele e disseram: Senhor, quem será o maior no reino? Ele disse: o que for menor, aquele que servir os seus irmãos aqui, será maior lá. Repreendeu a Pedro, mas toda a repreensão de Jesus era para prepará-los para um momento muito especial. Jesus se preocupava com eles, Jesus intercedia por eles. Há um dia que Pedro chegou e disse: Senhor, eu sou capaz de morrer contigo. E Cristo olhou e disse: Pedro, Satanás queria se andar com você, brincar com você, mas eu intercedi ao Pai. E quando você se converter, confirma seus irmãos. E Jesus continuou andando. Nesse tempo todo de 3 anos e meio, Cristo observava que eles ouviam Jesus, caminhavam com Jesus, andavam com Jesus, até ajudaram a multiplicar os pães, os peixes. E eles olhavam para Jesus e viam que Jesus era o porto seguro, era a solução para todas as coisas. E realmente Jesus é a solução para todas as coisas. Mas Jesus estava preocupado porque não estava criando neles o que realmente Jesus queria. Tudo que Jesus falava entrava no coração, porém eles não colocavam em prática, a tal ponto de um dos discípulos, que nós chamamos de discípulos de amor, ele disse: Senhor, entramos numa cidade e não nos receberam. O Senhor quer que a gente ora para que Deus mande fogo e consuma a cidade? O Senhor falou: não foi para isso que eu te chamei. Era como se Jesus dissesse para eles: ei, vocês não estão entendendo nada, calma, eu não vim destruir o homem, mas eu vim salvar o homem. Isso dá a entender que 3 anos e meio o Senhor mostrava para eles a palavra, o reino, e era um reino aparente para eles bom. Era um reino que salvava, multiplicava, curava os paralíticos, mas que eles mesmos não conseguiam eles mesmos colocar em prática como Cristo queria. Mas lógico que Cristo sabe. Nós sabemos, nós que somos pais, nós ensinamos nossos filhos todos os dias e damos responsabilidades para eles. E muitas vezes nós damos responsabilidade, fazemos com eles e queremos que eles façam, mas nós sabemos que algumas responsabilidades que os damos, eles não vão conseguir agora, porque ainda não tem a maturidade que eles precisam para compreender. Mas Jesus estava preparando eles para um dia importante. E Jesus então é preso, vai para a cruz. Naquele momento que ele é preso no monte, muitos fogem. Jesus fica sozinho, é espancado, é humilhado, é julgado por Pôncio Pilatos, por Herodes, depois Pôncio Pilatos de novo, é chicoteado e os discípulos de longe, e algumas coisas começam a acontecer. Que coisas? Pedro nega Jesus, Tomé não acredita, Judas traiu. Mas Jesus sabia que Ele estava preparando eles para um dia importante. Eu quero que você siga essa história comigo para você entender por que nós estamos em 2019, por que o Senhor nos trouxe até aqui e por que a palavra chegou até nós. Não foi por acaso. Aqui nós temos diversas pessoas em diversas áreas do reino de Deus. Jesus foi apresentado um reino aparente. Esse é o Senhor que tira o pecado do mundo. Mas de repente ele começou a operar milagres, começou a ser real e começou a manifestar isso às pessoas. Mas os discípulos não conseguiam viver a realidade que Jesus vivia. Em alguns momentos você vai ver os discípulos, vem o vendaval, o barco começa a mexer e eles dizem: Senhor, nós vamos morrer. Eles
estava no reino aparente. Eles liam, eles ouviam Cristo, eles viam Cristo fazendo, mas eles não conseguiam. Faltava algo neles. Jesus então acalma a tempestade. Outro momento, o barco estava em alto mar e tudo acontecia, e vem Jesus andando e ele diz: meu Deus, é um fantasma. Jesus: não, sou eu. Jesus talvez entendeu que eles ainda não estavam preparados. Jesus então morre na cruz. Enterram Jesus, ou colocam ele no sepulcro. Quando colocam ele no sepulcro, algumas coisas acontecem. Ao terceiro dia ele é ressuscitado. As três Marias vão lá, chegam, não encontram o corpo. O jardineiro, que era o Messias, diz: olha, por que buscais ele aí? Se ele mesmo disse para vocês. É como se ele dissesse: ei, vive a realidade do reino, vocês estão vivendo sua aparência. Ele falou para vocês que ele ia ressuscitar. Volte lá para os nossos irmãos e diga que eu vou me apresentar ao Pai e logo estarei com eles. A Bíblia diz que mesmo elas dizendo isso, alguns discípulos desceram para a estrada de Emaús, para a cidade de Emaús, se afastaram daquilo que o Senhor tinha dito. Pedro, entristecido, foi pescar e levou alguns com eles. Jesus ressuscita, volta à terra e vê: tem que ajuntar os todos de novo. Eles ainda estão vivendo o reino de aparência. Falei, mas eles não gravaram, eles não colocaram em prática, eles não estão vivendo a realidade. E Jesus vai lá na estrada de Emaús, caminha com 2 discípulos, parte o pão, e eles: uau, esse é o Cristo, volta para Jerusalém correndo. Jesus precisava estar fazendo milagres para que eles cresçam. E quando nós precisamos ver um milagre para crer, quer dizer que não estamos preparados com essa maturidade ainda para viver um reino realidade. Busca Pedro. Pedro, quando vê a voz do mestre, pula dentro d'água, vem, Jesus fala para ele: Pedro, perdoa Pedro, restaura Pedro. E um dia, abra sua Bíblia, Atos capítulo 1. Jesus, depois de dar todas as instruções para eles: olha, vai acontecer isso, mas guardai a minha palavra. Ele falou tudo, 3 anos e meio, Jesus fez todos os milagres, ensinou eles, caminhou com eles. Jesus chega nesse momento em Atos, e nosso amado Lucas relata algo importantíssimo para nós aqui. Eu quero que você vá comigo, versículo 8. Ele diz assim: mas receberei o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Diga: testemunhas. Vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, aqui na nossa casa, mas também como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos lá para o versículo 12. Então voltaram para Jerusalém. Não, continua no 9, perdão, continua no 9, por favor. E quando diziam isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu e ocultou os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido e em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. 12. Então voltando para Jerusalém, do monte chamado Oliveira, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé,
Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Você imagina agora, queridos, de repente Jesus morre, é enterrado, eles se esparramam, Jesus ressuscita, eles se ajuntam de novo, mas outra vez agora, todos reunidos ali naquele monte. Jesus começa a flutuar na frente deles, e sobe, e sobe, e some nas nuvens, e a Bíblia diz que eles continuam olhando para as nuvens, todos eles. Eu imagino o coração de Pedro, eu imagino o coração daquele apóstolo ou discípulo a quem o Senhor amava, dizendo: meu Senhor foi embora. Mas eles tinham uma promessa: ficar em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, porque vocês não serão órfãos, eu enviarei sobre vocês o Consolador, o Espírito Santo. Eles voltam para Jerusalém, e onde o pastor ministrando também, ele disse que em torno de 120 dias demorou para que o Espírito Santo viesse. Você imagina 120 dias esperando algo que viria, porque para eles tinham todas as palavras do Senhor, aparentemente neles, eles entendiam uma palavra, eles ouviram uma palavra, eles viram uma palavra, mas o coração deles não tinha coragem de ser real, de viver como ela ou como Cristo tinha mandado. E de repente o Espírito Santo veio sobre eles. E é lindo, querido, que se você olhar o texto, em 2 diz: e cumprindo-se os dias do Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, e conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Glória a Deus! Algo aconteceu aqui, e algo vai acontecer aqui nessa noite. Você crê nisso, irmão? Algo vai acontecer aqui nessa noite com você. Porque é interessante, porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: pastor, eu queria fazer isso, mas eu não consigo. Pastor, eu sei, eu leio a Bíblia, eu tento colocar em prática, mas eu não consigo, algo me puxa. E eles estavam assim. Mas olha que interessante, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, e você pode perceber que todos eles, antes do Espírito Santo, uns foram pescar, outros voltaram para casa, outros negaram, um traiu, outros não acreditaram como Tomé, tinha dúvida no coração, dizendo: se ele não voltar aqui e eu não colocar o dedo nas feridas deles, eu não acredito em vocês, eu não acredito em você, Pedro, eu não acredito, André. E Jesus voltou para esse homem, voltou para Tomé e disse: Tomé, não seja incrédulo, creia, Tomé, sou eu, me dá comida, me dá mel, eu vou comer com vocês. Mas quando o Espírito Santo desceu, algo poderoso aconteceu. Algo poderoso aconteceu, e é nessa clave, nesse culto, que eu quero introduzir vocês, a nossa igreja, a um outro nível de reino. Não esse reino que vem, a gente ouve uma palavra de domingo, e essa palavra vai para casa, e parece que ela vai sumindo como... Quem já viu aquele templo de areia antigo, que a gente vira, e a areia vai caindo de pouquinho? Como é que é o nome daquilo? Alguém sabe o nome? Ampulheta? Meu Deus. Ampulheta, ok. Parece que a palavra, a gente chega domingo à noite em casa, a gente senta e geralmente vamos comer, né? Ou um lanche, e parece que a gente vira aquele negócio e a areinha vai embora, e a gente vai perdendo aquela essência da palavra, porque a palavra, ela foi uma palavra aparentemente boa. Foi aparentemente boa. Você chorou, você veio na frente, você acreditou naquele momento, mas parece que ela vai sumindo. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, algo acontece. Sabe o que aconteceu? E aí eu já vou ir com os meus pensamentos agora. Eu imagino que quando o Espírito Santo entrou naqueles discípulos, um filme rebobinou. Quem lembra quando a gente apertava a fitinha?
fita? Quem usou aquele negócio? Apertava, ela voltava, né? Para assistir filme, quando mastigava, saía tudo aquele negócio para fora. A gente ficava com a canetinha voltando. Quando estragava o gravador, tinha que ficar voltando assim na caneta. Então, quando o Espírito Santo entrou, principalmente em Pedro, eu imagino a palavra entrando pelo Espírito, porque a Bíblia diz, em João 6, versículo 63, diz que a palavra que vos digo é Espírito e vida. Quando o Espírito Santo entrou, aquela palavra que estava dentro dele virou vida, e ela começou a nascer, porque vida precisa crescer, vida precisa gerar, vida precisa nascer, ela precisa desenvolver. E Pedro começou como se um filme voltasse na mente, como se ele visse Jesus pegando aquele pão e partindo e dando graça, entregando, e não sei, 5.000 pessoas sendo alimentadas, como se Pedro visse Jesus olhando para aquele cego e dizendo para ele: o que queres? Ele dizendo: Senhor, que eu seja curado. Ele diz: então seja. Como se Jesus olhasse para aquela viúva de Naim com as lágrimas nos olhos, chorando, e ele tocando no esquife, no caixão, e dizendo: moço, levanta-te. E Pedro começou como se um filme passasse na mente dele, porque ele foi cheio do Espírito Santo, e toda aquela palavra aparentemente boa, que era um reino de aparente, ela se tornou um reino de realidade, porque ele começou a acreditar que tudo aquilo que Jesus fez, não foi só Jesus que fez, mas que o Espírito Santo que veio sobre ele, começou a dar nele o Espírito de vida, e ele começou a acreditar que ele também poderia fazer, e ele começou a ver Jesus sentado no monte dizendo: bem-aventurado é aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. E Paulo disse: eu também sou, porque o Senhor me chamou e me escolheu. E Pedro se pôs de pé. Aleluia! Glória a Deus! Como se o filme passasse dentro da mente deles, tudo aquilo que eles ouviram, toda noite que a fogueira acesa, cada peixe que foi assado, cada Pedro vendo ele jogar a rede e não pegar nada, e de repente ele jogar a rede e pegar tudo. Pedro recobrou na mente, porque o único, querido, que não permite que aquele aparelho vá embora toda a lenha, é o Espírito Santo que gera em você o Espírito de vida. E Pedro se coloca de pé. Eu acredito que todos os outros discípulos cheios do Espírito Santo, se aquele que não estava cheio ia pensar: Pedro vai tirar a espada, porque aqueles outros que não foram cheios, eles estavam como esses homens. Sabemos que são galileus, como eles falam nas nossas línguas, como eles falam na língua de homens, outros homens. Mas Pedro olhou: varões galileus, varões não razoais no vosso coração, esses homens às 9 horas da manhã não estão embriagados. Essa é a promessa que está em Abacuque, que derramarei do meu Espírito sobre, olha Pedro recobrando tudo que Jesus tinha dito: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ei, aquele a qual vós mataste era o Cristo, o prometido que os profetas dizem, e ele veio e nós o crucificamos. Mas arrependei-vos, porque se vocês arrepender, alcançarão salvação para a vossa alma. A Bíblia diz que Pedro falou com tanta autoridade naquele momento, com tanta autoridade, que 3.000 almas se converteram. Pedro começou a entender o que era ouvir Jesus falar e não ter coragem de colocar em prática o reino que Jesus falava. Mas quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, tudo aquilo que Jesus falava, aquele reino falado, começou a se tornar aparentemente, não, real. Ele viu milagre, ele viu pessoas. Pedro, um homem brabo, eu não sei como era Pedro, também não acho que ele era a Bíblia diz que ele era indouto, ele não tinha uma cultura, ele não era estudado. Mas eu imagino Pedro usando de palavras, porque ali estava, a Bíblia diz que ali estavam todo tipo de religiosos de todas as nações. Estavam ali homens entendidos, e de repente Pedro dá uma palavra para 3.000 pessoas aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador. Todos ficaram espantados. Eu imagino André olhando para Tiago e dizendo: você lembra? E você lembra também? Lembra?
aí. Desde o ventre da sua mãe ele era paralítico, e colocava ele diante para pedir esmola. Aquele homem, ele era israelita, judeu. Ele conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés. Ele conhecia a lei, ele conhecia todos os mandamentos, ele conhecia todos os profetas, porque eles eram obrigados a conhecer. Aparentemente parecia ser um reino perfeito. E quando ele olha Pedro e João indo na direção, ele levanta a sua mão e diz: me dá uma esmola. Porque era aquilo que aparentemente era a vida dele, era aparentemente aquilo que falavam para ele, era aparentemente o reino que ele vivia, era aparentemente aquilo que ele vivia todos os santos dias na porta do templo pedindo uma esmola. Mas Pedro, olhando para ele, dizia: eu não vivo mais reino de aparência, hoje eu vivo um reino real. Eu não tenho o que você me pede, porque é aparência. Em ouro e prata dessa terra é aparente. O que eu tenho é um reino real. Eu tenho o poder do Espírito Santo. Levante, levante, levante. Pedro começou a perceber que aquilo, tudo que Jesus tinha falado em 3 anos e meio para ele era real. Não era só falácia, não eram palavras para agradar o coração de Pedro. E aí ele começou a entender. Quando Jesus olhou para ele: Pedro, você não é convertido, Pedro, mas olha, eu roguei ao Pai, Pedro, para que quando você se converter, você vai justificar os teus irmãos. Quando Pedro olhou, quando Pedro lembrou quando ele cortou a orelha de Malco, e aí Jesus disse: Pedro, guarda a sua espada, Pedro. Não é pela espada que o reino será ganho, será pelo reino manifesto. Diferente desse, Pedro, não é de aparência. Prenderam Pedro e João, começaram a interrogar eles. Pegaram o rapaz, começaram a interrogar e disseram: como assim? Você era paralítico? Ele diz: desde que eu nasci. Chama os pais desse menino. Chegaram com os pais e perguntaram: mas e esse menino? Tem certeza? Ele diz: olha, nós temos certeza que ele era paralítico. Incomodaram tanto o rapaz que ele olhou e falou assim: vocês também estão querendo seguir o Messias? Aí arrazoaram, brigaram com Pedro e com João. Quando estavam para fazer, um certo homem levantou, que eu não lembro o nome dele agora, e disse: irmãos, não seja nós. Se essa obra é de Deus, quem somos nós para ir contra ela? Mas se ela não for, ela vai acabar como outros que já se levantaram. Liberai esses homens. Disseram para eles: vamos liberar vocês, mas não fala mais de Jesus e nem da ressurreição dos mortos. Pedro olha para ele e disse: o que é melhor obedecer? A vocês ou aquilo que vimos e ouvimos? Falar do nosso Deus vivo, nós vimos e ouvimos. Você está aí, irmão? E eles saíram, se reuniram outra vez e oraram e pediram a Deus: Deus, nos dê força, nos guarda, nos protege. O que aconteceu que mudou neles? Além da clave do Espírito Santo. Abre lá em 1 João, versículo 1. Aleluia. Você está sentindo a presença de Deus, querido? Não é mais um reino aparente, não é só o que parece. Agora é real na sua vida. Eu creio que é real na sua vida. Jesus é real para você. Sabe, irmão, Jesus é real na sua casa, porque você já não vive só na paz. Você sabe que Ele está ali, Ele te protege. Você sabe quando seu esposo pega o carro para sair para trabalhar, você fala: meu Jesus é real, vai com Ele, Senhor. Seus filhos, quando vai para a escola, para a faculdade, ou é longe a faculdade, você fala: Senhor, eu não estou lá, mas o meu reino que eu sirvo é um reino real. Eu sei que o Senhor disse que o Senhor protegeria minha família, acampa ao redor dos meus filhos. O meu reino é real. Chegou o tempo de nós vivermos a realidade desta palavra de Deus, de colocarmos ela em prática, de orar pelos enfermos, de levantar os mortos, de crer que o Senhor está mudando a nossa nação, mudando a nossa cidade. 1 João 1:1. João
um dos apóstolos que estava naquele dia. Eu imagino esse João olhando para Pedro e vendo Pedro falar isso. Aí aqui João escreve a carta dele, e ele diz em 3 versículos tudo que mudou na vida deles, de aparente para real. Ele diz assim, todo mundo abriu, irmãos? Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos, aparente, com os nossos olhos era aparente, e o que temos contemplado ainda continua aparente. Mas aí de repente ele solta uma palavra, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Você pode glorificar o Senhor, porque nós não fomos somente falaram para nós de Jesus, nós sentimos Ele, as nossas mãos o tocam, as nossas mãos amam, as nossas mãos têm afeto. Ele diz: olha, o que nós estamos dizendo para vocês não foi só, foi o que ouvimos e o que vimos e contemplamos, mas eu quero ir além. E ele não é só uma história bem contada por um doutor que escreveu uma palavra. Eu toquei nele, eu toquei na palavra que me deu vida, eu toquei na palavra que me deu vida, eu toquei nele. Era assim como João estivesse dizendo: eu sei que ela é real, ele não é mais uma história, talvez você não o conheça, mas João estava dizendo: tocamos na palavra da vida, tocamos no Messias, aquele que morreu na cruz por nós, aquele que foi prometido por Moisés, por Abraão, por Jacó, que foi, todos os profetas o profetizaram. Era como se João dizendo: você não está entendendo, por 3 anos e meio eu andei com ele e eu só vi aparência, mas teve um dia quando o Espírito Santo me encheu, e eu tive o privilégio de tocar na palavra da vida. Aleluia! Somos privilegiados, irmãos, não somos meros cidadãos brasileiros, somos privilegiados, porque nós temos a oportunidade de tocar na palavra que dá vida. Aleluia! Versículo 2 ele diz: porque a vida foi manifesta, a nós e a vimos e testificamos dela, e vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi, olha por mim, diga, manifestada. Sabe o que mudou? João estava com Jesus e ele ouvia a palavra, mas na hora de atuar, o espírito do medo, do mundo, dos amigos, das coisas o aprisionava, e ele dizia: mas se eu me pronunciar, os israelitas vão me matar. E por não entender quanto importante era Cristo, talvez ele não tinha aquela coragem, mas quando Cristo veio morar dentro dele através do Espírito Santo, ele está dizendo aqui: um dia eu ouvi Jesus e ele falava, a gente sentava na grama e ouvia ele dizer palavras que eram transformadoras. Um dia eu vi ele ressuscitar mortos, mas um dia também eu vi ele ser preso e eu não tive coragem de fazer nada. Mas hoje, irmãos, quando o Espírito Santo me encheu, tudo aquilo veio na minha memória e se tornou real para mim. Sou capaz de morrer, mas agora é diferente, porque agora eu não só toco nele, na palavra da vida, agora a palavra da vida vive em mim porque é real, e agora eu a manifesto a vocês, mesmo que eu tenha que morrer como ele morreu, mas agora ela não só é real para mim, ela precisa
somente de aparência, querido, de falar de Jesus, mas precisamos viver a Cristo, ser como Ele, morrer como Ele, sofrer como Ele se for preciso, e caminhar ensinando as pessoas a não se perderem, porque muitas coisas estão sendo ditas no mundo, mas não é verdade. Dentro de você está a palavra da vida eterna. Versículo 13 ele diz: e o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Ele está dizendo: agora que eu sou cheio do Espírito, eu não esqueci de nada. Tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, eu vou contar para vocês, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai agora, e com o seu Filho Jesus. Estas coisas vos escrevo, para que o vosso gozo se cumpra. João estava dizendo: olha, eu não entendia. Quando eu vi ele subindo nas nuvens, entrou um medo no meu coração. Mas quando o Espírito Santo das nuvens desceu no meu coração, entrou uma coragem dentro de mim. E naquele momento, João estava dizendo para aquele povo, dizendo: agora, o que eu vi e ouvi, isso vos digo, para que vocês tenham comunhão conosco, para que vocês também não vivam só uma palavra, mas vivam a realidade, porque a nossa comunhão agora não é com terceiros, é diretamente com o Pai, e o Pai com o Filho. E eu vos conto isso para que o gozo de vocês seja cumprido, para que vocês tenham uma vida feliz e completa. E é tão importante essa transição da igreja, da palavra, da aparência para a realidade. E eu vou te mostrar isso agora. Abre em Atos, volta lá para Atos de novo, querido. Olha que lindo o que o Espírito Santo faz através de um povo, de uma igreja, em uma cidade, em um país. Nós somos privilegiados, irmãos, porque o Cristo que um dia andou entre nós nos escolheu, e antes da fundação do mundo, para que nós carregássemos a palavra da vida e tocássemos nela. Antes da descida do Espírito Santo, Pedro juntou o povo para escolher Matias. E a Bíblia diz em Atos 1,15 que existiam 120 discípulos. 1,15. Mas em 1,41, 42, mas eu vou ler a partir do 41, diz assim: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naqueles dias agregaram-se quase 3.000 homens. 43, em todas as almas havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos 2, 41, 42 e 43. Eu vou ler de novo. Atos 2, perdão, irmãos. Vou ler de novo, porque é muito importante o final desse versículo. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. Isso aqui aconteceu logo após a questão desse rapaz, logo após o batismo, logo após que eles receberam o Espírito Santo, aconteceu essa situação. De bom grado, e receberam a sua palavra. Diga: de bom grado, e receberam a sua palavra. E naqueles dias agregaram quase 3.000 homens, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos, diga, apóstolos. Olha que lindo o rema dessa mensagem. Sempre o Espírito Santo será a clave e o condutor de todas as coisas de Deus. Ele é o administrador geral, mas sempre ele vai usar pessoas
para ajudar pessoas. Você pode ver que Jesus, quando estava com os apóstolos viviam a aparência, porque estavam com Jesus, mas Jesus manifestava a realidade, manifestava o reino. Mas quando Jesus foi embora, o Espírito Santo veio. Aqui no texto diz que ajuntou 3.000 almas com eles, mais os 120, 3.120, mas tinha muitos sinais e maravilhas, mas pela mão dos apóstolos. Os outros 3.100 discípulos não faziam milagres, ainda não tinha a realidade, por algum motivo. Mas a Bíblia diz que eles recebiam de bom grado, mas eles não conseguiam fazer como os apóstolos. Depois da situação do rapaz, no versículo 4:4 diz assim: e muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens quase 5.000 homens, 8.120 pessoas, mas ainda eram os apóstolos que faziam milagres. Ficou tanta gente que eles separaram diáconos, chamaram 7 homens que fossem cheios do Espírito Santo, de boa índole, e disseram: olha, vocês sirvam a mesa. Por quê? Porque está dando briga entre as viúvas que são de esposos judeus e as que não são de esposos judeus. Elas não são judias, então elas estavam recebendo a comida mais pouco, e nós não podemos ser injustos, temos que fazer igual. Eu quero falar de um homem, Estevão, um dos diáconos, um homem simples, mas cheio do Espírito Santo, de fé e de boa índole. Mas o trabalho dele, que foi dito para ele, era para ele servir as viúvas, era para ele juntar os alimentos que os irmãos traziam, colocar em bolsas ou em cestos, e cada viúva vinha e ele entregava. Mas de longe ele olhava os apóstolos, e quando ele olhava, ele via Pedro dizendo: eu andei com Cristo. E Cristo disse: se você quer ser curado da sua vista, seja curado. Ele olhava Tiago, e Tiago orava e eles também eram curados. Ele olhava para Bartolomeu, também era curado. Ele olhava para outro apóstolo, e algo dentro dele começou a acontecer. Toda vez que ele ia servir a mesa e dar a comida para as viúvas, ele viu os apóstolos ensinando a palavra com tanta ousadia. Meu Deus, eu conheço Pedro. Pedro é um pescador. Meu Deus, eu conheço João, eu conheço. E algo foi entrando dentro da vida dele, irmão. Isso precisa acontecer conosco. Algo precisa entrar dentro da gente. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito, mas faltava ativação, faltava ousadia para tirar o pé da aparência e colocar na realidade. O que é aparência? Ela parece ser boa para mim, mas eu não consigo dar o que é bom para mim e para os outros. O que é a realidade? É quando é tão real para mim que eu consigo falar espontaneamente daquilo que eu creio. O que é real para mim é que eu, quando eu vou falar, eu não consigo falar outra coisa, porque é tão real dentro de mim o amor de Cristo, a palavra de Cristo, a salvação de Cristo, o poder de Cristo, o que Ele fez na minha vida, o amor para com a minha família é tão grande, tão real, que eu não consigo falar outra coisa. E eu imagino que foi isso, pastor. Eu imagino Estevão com 2 cestinhas. Eu estou criando, tá, irmão? Isso não está na Bíblia, estou parafraseando aqui. Ele com 2 cestinhas para levar para a viúva, e de repente ele vê um grupo de pessoas, e ele para, e o texto diz aqui, a partir do 4, 5 e vai a história. Ele faz um relato de Gênesis até na época dele, de cada profeta, de cada ato, e ele começa a provar e a pregar a palavra. A Bíblia diz, eu vou ler com você. Meu Deus, você está aí, irmão? Aleluia. Vai lá no 6, 8, olha como que era esse homem. Ele só tinha que entregar alimento, John. Ele era um diácono, aquele que fica na porta te recebendo, aquele que fica no estacionamento com aquela luzinha assim fazendo para vocês, ó.
aquele que pega o rodo para limpar o banheiro, aquele que passa a semana inteira com a maquininha roçando grama assim, ó, aquele que sobe no telhado e tem que ficar no sol quente arrumando fio. Ele era só diácono. E a Bíblia diz, 6:8, Atos 6:8, e Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram de Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Ele tinha unção, algo despertou. Não era que ele não era cristão, não era que ele não era um líder, não era que ele não era um homem que servia a casa. Pelo contrário, a Bíblia diz que o diabo tem dupla honra. Mas não, precisava despertar algo que estava dentro dele. Naquele exato momento, obrigado, naquele exato momento que ele viu aquelas almas perdidas, que vivia de um reino aparente de Moisés, naquele momento algo entrou dentro dele e ele começou a ver. Eu conheci, não vi com os meus olhos, mas eu sei quem é ele é o Messias. E Moisés falou, e Josué falou, e fulano falou, e chegou até nós. Vocês os crucificaram. A Bíblia diz que eles ficaram com tanta raiva que o ranger de dente deles, pegaram Estevão, levaram para fora, pegaram pedras para matar ele. Mas a minha Bíblia diz, aqui está, querido, que eu quero te ensinar nessa noite. Experiência sobrenatural só vive quem vive da realidade para manifestar. Agora, se você não quer viver experiência sobrenatural, continua na aparência do reino, aquilo que parece. Mas Estevão saiu de trás das cortinas. Naquele momento, os homens começaram a atacar pedra. A minha Bíblia diz que ele olhou para o céu. Cristo tem duas manifestações. A primeira, ele vive em mim, é real, e é tão real que eu preciso manifestar ele. Mas ele também se manifesta a mim. Quando Estevão olhou para o céu e viu, e ele declarou: eu vejo o Filho do Homem sentado à destra do Pai. Perdoai-o, Senhor. Cristo tomou ele por completo. Era tão, meu Deus, era tão real Estevão, a presença do Espírito Santo nele foi tão forte que ele usou as mesmas palavras de Cristo. As mesmas palavras, era tão forte para Estevão, era tão real aquilo que ele sentia, que ele usou as mesmas palavras. Perdoai-o, Senhor. E Deus abre o céu e mostra o Filho do Homem sentado à destra. Que forte, irmão, é quando a gente sai da aparência do reino para a realidade. Quando a palavra ela se torna tão real que ela não precisa nem estar mais escrita aqui, porque ela deixou de estar escrita nesse livro, ela está escrita no meu espírito, na minha alma. É tão bom quando a palavra ela sai desse livro para a minha alma, de tão forte que ela é aquela malga que Cristo toma na minha vida. Estevão já não era mais ele. Naquele momento pegaram as roupas de Estevão, levaram aos pés de Saulo, um homem que perseguia a igreja. E Saulo começa a perseguir a igreja. Acontece algo muito lindo. Vamos lá? Quem está aprendendo a palavra? Vai em 8, por favor. E eu vou. Olha o que aconteceu com mais de um homem. Diga ao irmão, não, olha para mim, por favor. Quem lembra que eu li agora mesmo que os milagres eram feitos pelas mãos dos, diga, apóstolos. Mas os apóstolos, vem cá, filho. Fica aqui, filho. Vem cá, igreja. Olha que lindo. Isso é o reino. Isso é o reino. João diz:
esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que vai salvar o mundo. Era aparente para os apóstolos que estão aqui, começaram a seguir, mas para Jesus o reino era real. Ele manifestava, ele curava, ele abraçava os perdidos, sentava com as criancinhas, tocava nos mortos, ressuscitava eles, de tal ponto que quando ele foi embora e veio o Espírito Santo, os apóstolos começaram, mas os discípulos ainda não tinham forças para fazer, precisava que alguém fizesse e os ativasse. Então os apóstolos começaram a fazer, que um dia Estevão acreditou que o Cristo que habitava nos apóstolos também veio habitar dentro dele, e ele também começou a fazer os milagres e os prodígios. Mas não parou aí. Quando viram isso, viu Estevão sendo apedrejado, um outro homem, repete comigo, Filipe 8:1, obrigado. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naqueles dias uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém. 2. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando nas casas e arrebentando contra homens e mulheres, o encerrava na prisão. Mas os que andavam os dispersos, diz aqueles que fugiram, aqueles que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Olha que interessante. Veio a perseguição, os apóstolos que já estavam cheios do Espírito Santo permaneceram em Jerusalém. Tivemos que morrer, vamos morrer. Como Tiago, que foi o primeiro mártir, o rei pegou ele e degolou ele a espada, porque ele não saiu de Jerusalém, ele ficou em Jerusalém, porque era a base, ele não ficou. Mas esses talvez não estavam tão preparados ainda, eles estavam vivendo um reino de realidade, de aparência, perdão. Mas quando ele desceu para aquela cidade, algo aconteceu na vida dele. E eu penso com os meus pensamentos, não está escrito, mas nos meus, que quando um homem que está cheio da palavra viva de Deus olha para um pecador, para um povo que se perde, o Espírito Santo comove as suas entranhas, a tal ponto daquilo se tornar tão real na vida dele, que ele não consegue ficar calado. Chega Filipe em Samaria, fugindo de Saulo, que vinha matando todo mundo. Mas quando ele chega, ele descobre que naquela cidade, Ronivon, existia, se eu não me engano, alguém acha o nome dele aí, Simão, um mágico, um bruxo, que fazia magia e encantava toda a cidade. Aquele povo vivia o engano, aquele povo vivia uma escravidão de magia, de sedução. Se você pegar essa palavra escrita sedução, eles eram seduzidos, como o mundo seduz os jovens, como as coisas, o dinheiro seduz os homens e as mulheres, a riqueza, como a fama seduz, como somos corrompidos. Aquela cidade, a Bíblia diz que toda circunviança era sujeitada por aquele homem, a tal ponto daquele homem dizer que ele era Deus. Filipe se irritou, porque tudo aquilo que os apóstolos disse, o que ouvimos, e o que vimos, e o que contemplamos, Filipe, e as nossas mãos tocou, Filipe, isso contamos para vocês, para que vocês também tenham comunhão conosco e com o Pai. Filipe então começou a lembrar, o Espírito Santo, irmão, começou a borbulhar dentro de Filipe, e ele olhou para aquele mágico, e a Bíblia diz que ele começou a pregar a palavra. Ele começou a dizer, há um que é maior do que esse, há um que é o Cristo de Nazaré, há um que morreu na cruz, há um que veio trazer vida eterna, que veio implantar um reino nessa terra. E a Bíblia diz que por causa que ele fazia grandes sinais, o povo começou a ouvir ele. O reino começou a ser real na vida dele. Não era só palavras, era real. Não que esses homens não tinham falha, querido.
é que a palavra de Deus, ela precisa queimar a tal ponto em nós, da gente não suportar. É como o profeta Jeremias, se eu não me equivoco, que dizia: Senhor, quando eu prego, o povo tira sarro de mim, o povo me maltrata. Então, Senhor, não vou pregar mais, mas a sua palavra queimava dentro das minhas entranhas, a tal ponto que eu não suporto mais. Jeremias estava dizendo: eu não aguento, eu quero falar do teu amor, Deus vivo. Meu Deus. E ele pregou e pregou. E olha o texto, irmão, vamos ler o texto. Vamos comigo. E descendo Filipe para a cidade de Samaria, ele pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam. Diga, ouviam e viam. O que o apóstolo João disse? O que ouvimos e vimos e contemplamos com os nossos olhos. Só que para eles ainda foi melhor. E as nossas mãos o tocou. Aqui ele está dizendo: porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Agora olha para mim. Sinais, querido, não é só o morto levantar. Isso é um milagre. Sinais não é só o cego ver. Sinais é que eu era adúltero e não sou mais, que eu era mentiroso e não sou mais, que eu traía minha esposa, mas hoje eu sou fiel, que eu queria que todo mundo se danasse, mas hoje eu sou apaixonado por almas. Sinais é porque eu sei que o reino de Deus é importante e eu morro por ele. Sinais é aquilo que Deus fez na tua vida de tal maneira, como o pastor pregou ontem, a carta escrita em vocês. Quem está aí? Esses sinais, muitas vezes a gente quer que os sinais sejam milagres. Que bom que fossem milagres. Que bom que todo que falecesse na nossa cidade, a gente fosse lá e ressuscitasse ele. Que maravilha. Já está com 50 mil pessoas. Mas os verdadeiros sinais não é aqueles que são feitos fora, mas aqueles que são feitos dentro. E aquele que começa aqui dentro, a ser real aqui em você. Por isso que a Bíblia é tão clara, ela diz que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a vossa alma. Que ele está tirando o que tem que ser real primeiro é dentro de você. É dentro da sua alma, tem que ser tão real que aí você é igual amor, querido. É igual amor. Quando eu vi a pastora Daiane, que ela vinha gorda que nem um palito, com cabelo parecendo arame farpado. Naquela época não tinha chapinha, não tinha secadora, uma tristeza. E era uma, eu postei a foto essa semana, era uma calça cor de mostarda, uma camisa branca com a churrasqueira aqui na frente, que a gente fazia carne, de vez em quando eu colava aqui de novo. Mas quando ela vinha, as minhas pernas tremiam. E eu queria fazer de galã, inteligente, culto, sabe, velho? Falar difícil, até gaguejava. A gente queria falar a palavra bonita, quando a gente falava assim: eu te amo. Não é verdade? Pentecoste. Quando a gente casa no primeiro dia, dorme, né? Núpcia, toda maquiada. No dia de manhã, quando acorda, meu Deus, aquela barba escorrendo assim. Realidade. A realidade vem. Obrigado. Aquela regrelinha no cantinho dos olhos. Se tiver gripado, eu não vou nem falar o resto, irmão, deixa pra lá. Né? Aí você acorda olhando pra ela. E engraçado que hoje a gente acorda de bosta, né? É por causa do bafo. Mas aquele gente acorda de rostinho assim. Aí acorda o olho. Oi. Aí faz com os olhinhos. Aí você dá aquele cheirinho assim. Mas fala, amor, vai escovar os dentes, pelo amor de Deus. Naquela época não. Até o cheiro do bafo era saboroso. Gostinho de morango. Todo mundo fez isso aqui que é casado. Cara, foi só eu não. É algo que queima dentro de você e você não consegue falar outra coisa. Termino, querido, aqui. Pois o espírito imundo saía de muitos que tinham
clamando em alta voz, versículo 7, tá? E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Você pode repetir esse versículo, que aqui é onde eu quero chegar para Colorado. Até aqui a mensagem foi para nós. Agora aqui no 8, vamos ler o 6, o 7 e o 8 do capítulo 8 de Atos. Até aqui foi para nós. O 6, o 7 e o 8 é para Colorado. Amém? Olha que lindo que vai ser isso aqui. E eu creio nisso, querido. Eu estou vendo isso pelo Espírito. Isso para mim já é real no meu espírito. Eu já vejo muitas pessoas sentadas aqui. Alguns voltaram hoje, que algum tempo atrás, nesse exato momento, que horas são agora? 9 e quanto? Hoje, 8h30. Já estavam travados nas 10, não era nem nas 4, nas 10. Já tinham brigado com as suas esposas, já estavam alongados. Esposas já estavam chorando em casa. Filhos não sabiam onde os pais estavam. Não é verdade? Então eu já vejo o reino real na sua vida. O que eu vou ler aqui já aconteceu em você. O que eu vi e o que eu ouvi pastor Fábio e outros pastores que passaram aqui, e aquilo que contemplamos com nossos olhos, e aquilo que tocamos, isso nós testificamos a vocês. E para vocês, há algum tempo ele foi aparente, mas agora já se tornou real em vocês. Porque você agora passa na frente daquele bar, e o teu sentimento não é de comprar, ir lá e comprar um copo de pinga, mas o teu sentimento é de ir lá e pregar para aqueles que um dia sentou com você. O teu sentimento hoje não é quando você olha para aquele cara que um dia você ficou com ele e você teve uma noite ou uma noite com ela. Hoje o teu sentimento não é novamente deitar com ele, mas é de ir lá e dizer: cara, aquele dia eu estava errado, mas hoje eu encontrei algo na minha vida. A vida verdadeira, ela mora em mim, e eu não consigo dizer outra coisa para você e dizer: me perdoa, mas você precisa encontrar ele também. Já se tornou real para você, já não é um reino de aparência, já é real dentro da sua casa. Antes um copo a gente brigava, a porta que rangia, o chinelo. Hoje não. Você olha para o teu esposo e diz: é o homem que Deus colocou sobre a minha cabeça. E você olha para a tua esposa e diz: é a esposa que Deus me deu para proteger, para prover. Você olha para os teus filhos. Antigamente você dizia: vocês são tudo rebelde, vocês são tudo isso. E hoje você olha e diz assim: é as minhas heranças, são o futuro do Brasil, é aquilo que Deus me entregou para ensinar o caminho. Filho, o que vi, o que ouvi, e o que contemplei com os meus olhos, e o que toquei com as minhas mãos, hoje eu ministro sobre a tua vida, para que seja real sobre você também. Já é real na nossa vida, querido. Para pensar. Você já não vive só de aparência, agora você vive um reino que é real. E vai chegar um minuto, depois que eu ler esse texto, a partir dessa noite, será tão forte o amor dentro de você, que ele vai queimar de tal maneira que você vai manifestar ele. Você vai dizer: o que eu ouvi, o que vi, e o que contemplei com os olhos, e o que eu toquei nessa noite adorando a Deus, e o que eu toquei de joelho, e eu toquei com as minhas mãos, e eu fui tocado por ele. Eu quero te dizer que é um Cristo que está vivo. Ele veio para salvar o mundo. Algo vai disparar dentro de você. Olha o que ele diz no 6: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia, pois que o espírito imundo saía de muitos que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Repita comigo: e havia grande alegria naquela cidade. Querido, ainda vai sair no Jornal Nacional, ainda vai sair na Record, ainda vai sair na Globo News. Há uma cidade no estado de Rondônia chamada Colorado do Oeste, que havia nessa alegria, nessa cidade, uma grande alegria, porque foi tão real para você, Jesus, que você mudou a cidade a qual você mora. Você não precisa só curar um coxo, comece a curar ele por dentro. O que aquele coxo que estava na porta olhou para Pedro, pediu uma esmola que era real para ele. Pedro diz: eu tenho uma outra realidade para você.
Tem alguém que pode dar uma outra realidade para as pessoas que moram ao redor da sua casa? Talvez você vê todo dia o marido dela bater nele, ou o marido dela bater nela, mas você tem uma realidade maior para ela. Você pode orar por esse homem para que um dia Jesus entre no coração dele. Talvez você tenha uma amiga que está sendo humilhada, está nas drogas, um amigo, e você tem uma realidade maior. Quando ele olha para você, ele está te esperando. Oh, a manifestação dos filhos é assim. A manifestação dos filhos é entregar para onde eu moro uma nova realidade que habita dentro de mim e de você. Foi tão forte a realidade, tão forte, que até o mágico Simão abandonou as suas práticas. Tudo é possível, querido, quando a tua realidade manifesta na vida das pessoas. Até ele disse, a Bíblia diz que até ele abandonou as práticas e começou a seguir a Cristo. Você quer que a nossa cidade de Colorado mude? Hoje é uma grande mudança. O mundo nos fez, queridos, pessoas exclusivistas. Quem fala essa palavra certa para mim? Eu acertei ou errei? Exclusivo? Essa é a coisa aí. Nós queremos ser exclusivos, então nós nos protegemos, nós nos cuidamos, nós nos guardamos e esquecemos que o que o Cristo fez conosco foi nos transbordar para manifestar. Foi nos transbordar para nos manifestar. Olha Estevão, não sei a idade de Estevão, não fala. Alguns dizem que ele era um jovem de 28 anos, 25, tinha toda a vida, mas foi tão forte para ele que ele não aceitou. Ele foi lá pregar para doutores da lei, meu Deus, homens religiosos. Foi tão forte a realidade que mudou. E um dia, o último homem, que para mim, esse homem, o galardão dele foi ser grande. Perseguidor, criado aos pés de Gamaliel, o segundo maior teólogo em Israel. Tinha DNI romano. Quem tinha a identidade romana tinha privilégios. Era estudado, homem letrado. De repente, ele vê Estevão ser morto por uma realidade que ele não conhecia. Você está aí? Presta atenção, para aquela cidade. Paulo olha e naquele momento ele vê as pedras batendo em Estevão, Estevão morrendo e dizendo: estou vendo o Filho do Homem assentado à direita do Pai. E ele gritava e as pedras o matavam. Paulo naquele momento talvez não entendeu, porque era a aparência de a morte de uma pessoa. Mas eu tenho certeza que ao passar dos dias, a palavra que aquele homem soltou e que ele ouviu, a palavra que a Bíblia diz que é espírito e começou a rodar dentro dele. Talvez você está pregando há muito tempo para uma pessoa, talvez essa pessoa diz que nada, isso vai passar, isso é só moda na sua vida, e você fala: não, é real, eu sei que é real. Eu sei que eu mudei, eu sei que eu não vou voltar a ser quem eu era. Não. Talvez o seu próprio pai, igual minha mãe dizia. Minha mãe olhava para mim: não, é alguma menina que você quer ficar com ela lá na igreja, você vai sair de lá. Quando você conseguir ela, você sai. Eu dizia: não, Jesus mudou a minha vida. Ela só foi crer em mim quando eu casei, quando eu virei pastor. E Paulo no caminho encontra Jaque e Paulo. De repente, dentro dele, o Espírito e vida. Olha só que interessante. Quando Cristo aparece para Saulo, é tão forte que ele diz assim: Saulo, Saulo,
porque me persegues? E ele diz: Senhor, está lá no texto, Senhor, o espírito em vida estava assim: Paulo, isso não é normal, quem está falando comigo? Ele diz: sou eu, porque me persegues. Irmão, se nós chegarmos a ser como Estevão, como Filipe, se o nosso encontro com Cristo for tão forte como foi Paulo, a tal maneira da gente reconhecer pela primeira palavra que saiu da boca dele, Senhor. Senhor quer dizer dono. É como se Paulo dissesse: tu és meu dono. E a partir daquele momento a Bíblia diz que Paulo perturbava a cabeça dos outros na sinagoga, porque agora aquele que era perseguidor pregava que Cristo está vivo e veio salvar os perdidos. O Evangelho chegou aqui a mim e a você porque onde um homem disse: Senhor. Eu gostaria muito que nessa noite nós terminássemos essa parte. O reino aparente, o reino realidade. Hoje você entende o que é real? Eu acredito que na sua casa, eu acredito mesmo, irmão, que hoje o reino é real na sua casa. Você acredita no que você fala? Quando você fala que Cristo te mudou, você acredita. Você acredita? Não é brincadeira. Eu não falo só por falar, pastor. Eu sei que é verdade. Mesmo que todo mundo está falando que não é, mas eu, dentro de mim, eu sei que é verdade. Eu sei que é verdade. Isso é realidade. Todo mundo está dizendo que não. Eu sei que é verdade. Isso é realidade. Para você é uma realidade. É o nível mais alto de realidade. É aquilo que Cristo colocou dentro de você, não aquilo que as pessoas falam de você. Porque aquilo que Deus colocou dentro de você vai chegar um momento. Olha para mim, vou orar. Tudo que Cristo colocou dentro de você vai chegar um momento que vai sair para fora, vai manifestar. E quando manifestar, as pessoas vão ficar perturbadas. Elas vão falar: meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Meu Deus, o que aconteceu? E milagres, sinais vão acontecer perto de você. Quando você pregar para as pessoas vão chorar. As pessoas de coração duro vão aquebrantar o coração e vão começar a chorar perto de você, porque você não está. Sabe o que é a realidade, querido? É você pegar uma pessoa que está perdida e trazer ela para a realidade dela. Você pegou essa? Você pegou essa? Pode subir no céu, vou gente orar. Isso é realidade. É você pegar uma pessoa, a pessoa está te vendo, é aparente, ela olha para você e fala assim: puxa, como que o Ronivon mudou, como que o fulano mudou, como o Israel mudou. Ela está vendo uma aparência, mas quando você pega, ele diz assim: olha, eu já fui com você, eu já fui triste, cansado, depressivo, eu tomava remédio, eu fugia, eu era isso, eu era viciado no cigarro, eu era nas drogas, na prostituição, mas hoje Cristo mudou minha vida. Você está trazendo ele para uma realidade. Aí ele fala: mas eu quero isso também. Você fala: então recebe na tua vida, aceita Cristo como Salvador, e isso se torna real para ele também. A realidade do reino é você pegar a pessoa e trazer para a realidade, porque o mundo e Satanás está dizendo que ele não merece, mas você traz ele para a realidade, porque Cristo morreu por ele, ele merece também. Ele merece salvação, ele merece o reino, ele merece família, ele merece filhos, ele merece saúde, ele merece ser feliz. Mas o mundo está dizendo para ele que não. Então você que tem o reino que é real, vai trazer ele para a realidade. Se coloca de pé, querido. E eu sei que tem pessoas aqui nessa noite, porque essa mensagem, querido, me perturbou até as 6h23 da tarde. Estava dentro da sala do ministério e ela me perturbou, porque nessa noite, essa palavra é para você que olha ao teu redor e você sabe que na tua vida é real. Você não brinca de servir a Deus, você ama a Deus, você ama Cristo, você realmente entregou a sua vida, você realmente tem convicção do que você fez quando você levantou aquela sua mão e o Espírito Santo vai morar dentro de você. Você tem tanta convicção, mas você não consegue botar para fora, você não consegue expressar. Então essa palavra é para você. Mesmo que amanhã você tenha que perder o seu trabalho, você tem que talvez morrer,
faz amar, te faz abraçar, te faz ir aonde ninguém tem coragem de ir, te faz entrar em lugares que ninguém quer entrar. Essa realidade que queima dentro de você te faz sonhar com almas, te faz sonhar com a tua família, te faz sonhar com teus filhos, te faz sonhar com os teus netos, te faz sonhar com teu esposo, com a tua esposa, te faz sonhar com aquela mulher que trabalha com você, que vive chorando, te faz sonhar. Eu não vou convidar ninguém pra frente, eu só vou convidar uma pessoa. Se tiver, pastor Vicente, pastor Ângela, fica aí, por favor, bem no meio. Se tiver alguma pessoa que talvez viveu a vida inteira ouvindo a aparência, olhando as pessoas e vendo, mas nunca sentindo em você, e se você está aqui e você quiser que da aparência se torne real dentro de você, se você quiser, eu não vou te obrigar. Se você quiser, os dois pastores estão aqui, fique aqui na frente, eu quero orar por você, porque eu vou orar pela igreja. Mas se você quer que daquilo que parece ser bom na vida de todo mundo seja real em você, e não se preocupe em manifestar, porque isso é o Espírito Santo que faz, a manifestação é Ele que vai fazer. Se você quiser, sai do seu lugar, vem aqui à frente, tá? Eu vou orar pela igreja. Feche os seus olhos, igreja. A partir de hoje, tudo que é real dentro de você, tudo que é realidade dentro de você, tudo que é realidade dentro de você, tudo que está queimando dentro do teu espírito, tudo que está queimando dentro da sua alma é tão forte, é abrasador, é até chega de incomodar, vai se manifestar na tua escola, na tua faculdade, para os teus filhos, para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus vizinhos, vai manifestar, vai no nome do Senhor Jesus. Eu oro agora, eu abençoo cada irmão, eu abençoo o reino, realidade, aquilo que é real, aquilo que queima dentro deles, que comece a pegar fogo, que comece a pegar fogo, fogo, que seja abrasador, como foi no coração de Estevão, como foi no coração de João, como foi no coração de Felipe, como foi dentro deles, e eles diziam, aquilo que vi, aquilo que ouvi, e aquilo que minhas mãos tocaram, isso eu prego para vocês, que venha sobre a tua vida agora, irmão, que venha sobre a tua vida agora, irmão, recebe na tua vida agora, irmão, recebe no teu espírito agora, irmão, recebe dentro de você, recebe dentro de você, recebe no teu espírito, recebe na tua alma, recebe esse fogo, esse fogo, esse fogo, esse fogo, esse fogo, esse fogo do Espírito, o fogo do Espírito, recebe o fogo do Espírito, para queimar, para pegar, para operar sinais, para operar sinais, recebe o fogo do Espírito, sobre a tua vida. Não há amor maior do que esse, que dar a sua vida pelos seus amigos. Esse é o maior nível de realidade dentro da palavra. É quando você começa a amar tanto os seus amigos, a sua mãe, os seus irmãos, que você não aguenta, você precisa dar para eles tudo que é real dentro de você. Eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quando você sentar na frente do Facebook, do Instagram, quando você sentar na sua mesa, quando você sair do seu carro, quando você for no mercado, no açougue, algo dentro de você vai começar a queimar, Reginaldo. Quando você sentar o seu cliente, algo vai começar a queimar, algo vai começar a queimar, algo vai começar a queimar dentro de você, até o
semana toda completa, né? Essa semana normal, tabernáculo, escola e tudo. E eu quero anunciar que dia 7, né, pastor? A corte, né? 8, 9, 10, agora de fevereiro nós temos, pode se sentar todos, nós temos a conferência da corte versus namoro, ok? Mas precisa se fazer a inscrição, então por favor entre no link, faça, pergunte para o teu líder se você não tem o Prover no teu celular, que é todo o programa aqui da igreja, que tem todos os links de tudo. Converse com o teu líder, querido, faça a sua inscrição, por favor, para a corte, serve para todos. Nós vamos falar sobre relacionamento, mesmo que você já tenha anos de casado, mas eu creio que ali, nessa conferência, você pode descobrir algo chave para mudar a situação do teu relacionamento, amém, queridos? Então faça a sua inscrição, qual o valor? Desculpa. Hã? 17? Isso, R$17,50 é o valor da inscrição. No domingo nós teremos um café da manhã, por isso que nós estamos cobrando a inscrição, para que todo esse café da manhã seja servido. Amém, queridos? Deus abençoe vocês e uma ótima semana. Oi. Pessoal, só quero dar um aviso, o pastor, um aviso assim, quem não fez a inscrição da escola, talvez por alguma condição financeira, esse mês, a gente sabe que a escola custa R$35, talvez você não tenha esse valor, não perca tempo, venha conversar conosco, tá? Nós sempre tivemos o prazer de abençoar, nós temos irmãos aqui que teriam o maior prazer em te abençoar, mas que você não deixe de aprender a palavra, porque ela é espírito e... ok? Então não deixe de aprender. Venha, faça a sua inscrição, prepare-se. É importante você aprender a palavra, porque é ela que vai gerar esse queimor no teu coração. Então nós temos 3 classes. Tem quem ainda não fez o impacto, esse foi liberado já fazer a inscrição para o Vida Cristã, porque o impacto vai vir logo. Tem a escola que está comigo andando no Espírito, e tem a escola Caráter de Cristo em Nós, que é com o pastor Messias aqui no templo, e tem sido muito bom. Convido todos aqueles que não estão inscritos a fazer a inscrição. Financeiramente nunca será empecilho você aprender, ok, querido? Hoje nós te abençoamos, amanhã você abençoa alguém, ok? E também para a corte também, se você não tiver condição, você jovem, seu pai, vem falar conosco, nós teremos o maior prazer de ser bênção na sua vida, amém? Pastor Messias. Graça e paz, irmãos. Somente os vencedores, coloca de pé. Meu bravo de júbilo. Onde tivemos uma rede de jovens, Power. Foi tremendo, irmãos. A rede de jovens está sobrando. Quem vem na rede de jovens? A Dura que está vindo alguns adolescentes. É a rede de jovens, tipo a Graça, Israel, o mentor do curso, esses adolescentes, a mentora Inês, está vindo, são tudo adolescentes. O adolescente Orlando, a esposa, Rede Kids, saíram da Rede Kids agora. Irmãos, está sendo maravilhoso, amém? Convidar vocês, só lembrando, reforçando o aviso do pastor Fábio, o impacto dia 17 de fevereiro, mentores, líderes de pequenos grupos, estejam se mobilizando para a glória de Deus, amém? Que será o primeiro impacto do ano de 2019 e será uma glória de Deus, amém? Levante as suas mãos para os céus. Pai, em um nome que é sobre todos os nomes, nós vamos embora debaixo desta palavra, debaixo desta ministração, debaixo dessa palavra de decreto. Nós vamos embora levando a tua palavra dentro do nosso coração. Eu abençoo os teus filhos, que eles tenham uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana, Pai, de sobrenatural. Livra eles do homem mau, do homem maligno, de todo acidente e incidente. Coloca sobre os caminhos dos teus filhos as tuas bênçãos, as tuas promessas. Que seja uma semana de aprendizado, que o reino realidade venha manifestar sobre a vida deles. Declaramos, ó Pai, sobre eles e a família deles e tudo
tudo quanto está em volta deles, em nome de Jesus, seja guardado, livrado e abençoado. E quem crê comigo, diga amém. Quem diga amém.